Fala aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto foi um projeto que eu fiz faz algum tempinho atrás, mas ele foi o meu segundo projeto onde eu pude realmente começar desde o início ao fim com o grid. Então assim, para vocês que gostam de grid. E outro aviso, esse vídeo vai ficar muito melhor no celular, porque ele foi feito justamente para ser visto através de um celular, ok? Então vamos lá. Esse projeto ele tem algumas premissas, tá? Em primeiro lugar, a embalagem, o formato da garrafa, ele já estava pré-estabelecido. Então era uma coisa que a gente não poderia mudar, ok? A segunda premissa que a gente tinha nesse projeto é marca não poderia ser alterada, óbvio demais, né? E o shape principal, que são essas voltinhas aí em vermelho e em cinza nesse caso, mas na linha principal ela tinha outras cores, tá? A gente só tinha permissão de mexer em algumas coisas dentro desse projeto, e aí o projeto principal aqui foi trazer um pouco de masculinidade para a marca que é feminina, e também para que ele fosse um pouco mais atrativo em sua construção arquitetônica, né? Então a gente teve um trabalhinho aí de mapear a comunicação, né? Fez um regra de terço aí e ajustou o logotipo Gold, tá? Você vai reparar ali que o Gold ele ficou alinhado com o segundo terço da embalagem. A gente tem também aí as principais características que a gente teve. A gente tentou manter dentro desse eixo principal, vamos dizer assim, nesse terço principal do meio da embalagem, porque anteriormente ele não tinha essa preocupação. É óbvio que a questão masculina é muito mais preocupada com a emoção a ser vendida diferente, então aqui tinha muitos códigos femininos, então trazer um pouco dessa arquitetura um pouco mais bem dividida um pouco de dar um pouco mais de masculinidade. E também para facilitar, né? Porque na verdade o homem não tem muita paciência para achar informações, então esse trabalho de deixar as informações um pouco mais nítidas, especialmente aonde interessa ao homem, foi um trabalho que a gente teve aqui. Em primeiro lugar a palavra man, e nesse caso foi orientado que fosse usado for man, tinha que ser muito legível. O vermelho tem muito a ver com a coisa de carros, o cinza, o preto, tem uma combinação um pouco mais masculina para a categoria, para a comunicação da embalagem. Então a gente teve esse trabalho aí de deixar a palavra shampoo acesa como uma terceira informação. Na verdade aí é quarta, tá? A primeira informação é a embalagem no geral, a segunda informação é a marca, que já tem um pouco de crivo por causa de Big Brother e por causa de uma penetração maior na classe C. As mulheres da classe C já conhecem, então trazer um pouco dessa credibilidade, aproveitar essa credibilidade seria alguma coisa interessante também na linha masculina, tá? Depois que é masculina a informação depois, e a quarta informação mais importante, na verdade terceira, quando a gente está falando de palavras e letras, é a palavra shampoo, e o restante é um pouco de alegoria, tá? Ou seja, são coisas importantes, não é que não seja importante, mas aqui nesse caso a prioridade para comunicar eram essas três, ok? O restante é tudo mais linguagem emocional, baseado também em semiótica, tá? A gente pegou cada um desses terços e também dividiu em três partes, tá? Para a gente facilitar a comunicação. Então, algumas coisas eles entrariam por causa de peso dentro dessa subdivisão, e outras coisas não. Você vai perceber que a palavra shampoo, Max Keratina mais o bloquinho ali do BioAction, mais nutre e reforça os fios, também dentro dessa comunicação, e o restante depois fora dessa regrinha aí que a gente colocou, ok? Depois disso, aí sim, depois que a gente dividiu em regra de terço, que também tem um pouco a ver com a proporção áurea, mas não é o retângulo áureo, mas sim a proporção de a cada você duplica aquilo ali e transforma em 2. Mas enfim, aqui o caso não é proporção áurea, tá bom? A gente vai falar sobre isso em um outro projeto que a gente tenha mais massificadamente usado, tá? Nesse caso aqui, não foi essa a intenção. Depois a gente pegou todas as linhas ali é lógico que isso não é um material quadrado, mas a gente pegou ali a visão dele
como o consumidor o observa, né? Então a gente dividiu ele na linha imaginária do espaço quadrado que ele ocuparia, tá? E a gente traçou algumas linhas dos seus ângulos, tá? Para a gente manter uma determinada proporção. E aí você vai perceber que, meu nobre colega, o logotipo Gold aqui, ele passa justamente, ele corta ali essa linha da diagonal das extremidades, tá bom? Uma outra coisa também importante aqui nesse caso é que a gente não conseguiu explorar, não nessa embalagem, o ponto central do pack. O ponto central do pack está mais ou menos ali o foreman, mas como a gente já tinha um shape já pré-estabelecido da marca, já antigo, a gente procurou manter ele mais ou menos ali no centro, mas a gente priorizou deixar no centro dessa parte vermelha aqui, que é o shape, que ele dava uma outra emoção. Aqui a gente privilegiou a emoção semiótica em detrimento da arquitetura. Eu pretendia deixar ele um pouco mais arquitetônico, mas a gente não tinha permissão nesse layout, tá bom? Como o shampoo Max Keratina já estavam centralizados, como eu já te falei, nesse tipo de diagramação, a gente partiu para dar uma olhada em como isso reagiria dentro das diagonais. Então, já que a gente tem umas informações menores aqui, a gente tentou o máximo possível manter o anti-sal pH balanceado dentro dessa margem ali que a gente colocou, que a gente estabeleceu. Já o 300 ml, por conta de uma especificação técnica de tamanho, de altura de material, a gente não poderia, sem distorcer demais a letra, diminuir, tá bom? Então a ideia era que ele ficasse um pouco menor, mas a gente também tem alguns estabelecimentos técnicos de parâmetros para obedecer. Então, nesse caso aqui é um pouco mais complexo. Esse aqui é um projeto onde a gente trabalhou, que eu trabalhei basicamente assim, eu construí o grid, depois eu fui remontando toda a embalagem dentro de um shape que a gente já tinha, dentro de algumas premissas que a gente já tinha. Uma coisa que a gente mudou, que a gente pôde mudar aí, era que, eu acredito muito fortemente nisso, o tipo de fonte, ele transmite algumas emoções. A palavra shampoo, ele precisava de legibilidade e ele precisava manter a fonte que era já reconhecida. Resultado imediato também é uma assinatura da marca, então era uma coisa que a gente não tinha a possibilidade de trabalhar. Já a palavra for man no caso, men, mas a pessoa chama mais de for man, a gente tem a mesma fonte de shampoo, só que um pouquinho mais alongada. Por quê? Porque eu não queria que ela ficasse bold demais, que daria aquela impressão de gordinho. Então, para a comunicação masculina, também um pouco do feminino, essa coisa ela remonta a uma baixa estatura e algumas coisas que a gente não queria transmitir nesse caso, ok? Uma outra coisa também importante que a gente colocou era que essa fonte nutre e fortalece os fios, ela já existia, só que ela era uma condense normal e na verdade ela era uma condense bold, mas isso facilitava um pouco a leitura, mas embolava um pouco a questão da hierarquia de informações, tá bom? Elas puxavam uma atenção maior do que shampoo, e isso não era uma coisa necessária não nesse projeto, tá bom? Então a gente decidiu deixar ela condense, que deixava ela um pouco mais leve, e como ela fica toda em caixa alta, ela transmite um pouco mais de aquela sensação de que aquele produto é um pouco superior, é menos próximo. Isso significa também que isso altera o preço, a comunicação por base de preço do nosso produto, já que algumas outras características que tem essa busca de aumentar o valor, a comunicação de valor, a gente não podia fazer, que ela tem muito mais a ver com a estrutura geral. Isso eu não vou poder falar nesse vídeo, mas num próximo vídeo, quem sabe a gente fala um pouco mais sobre como comunicar a faixa etária de preço dentro de um produto específico, tá? Isso é uma parada que pouca gente sabe fazer. Eu já vi produtos fracassarem porque comunica preço diferente. O marketing decide um preço e, na verdade, a comunicação visual fala outro preço. Então, isso é importante vocês saberem que é importantíssimo. Provavelmente não fale isso
abertamente, provavelmente só num curso de embalagem que eu vou abrir provavelmente no final desse ano, um curso só sobre design voltado para produto em geral. A gente vai focar um pouquinho sobre embalagem, mas você pode usar isso em site, em aplicativo, em várias outras coisas, são as formas de comunicar e sentimentos, emoções, preços e etc. Como você constrói isso. Ele é basicamente essa coisa que eu estou falando agora de estrutura, mas como preservar a estrutura do seu cliente, etc. Então tem muitas coisas que a gente pode falar, tá? Para quem gosta de proporção áurea, tá aí a proporção áurea aparecendo, tá? Eu peguei um círculo áureo, tá? Com a proporção, e coloquei e centralizei o círculo primeiro essa lateral do círculo. Como é que eu apliquei ele nesses terços? Eu usei as linhas verticais como base e coloquei um círculo áureo exatamente ali, tá? E a proporção dele menor, a primeira proporção desse círculo áureo menor, eu coloquei no centro e fiz isso em todos os lados. Então, você repara ali que a pontinha do Nielli, a gente está falando desse círculo roxinho, esse segundo círculo roxinho, ela bate ali justamente nessa parte. O finalzinho do Y, o iniciozinho do N, aqui a perninha, e o finalzinho do Y lá na pontinha, tá bom? Já que já tinha um posicionamento já definido, eu tentei só ajustar para que eu não pudesse perder nenhum detalhezinho, tá? Resultado imediato, como a gente já viu, o certo, o melhor seria que ele fosse até ali a pontinha desse círculo áureo que ele aparece aqui, ou que ele fosse um pouquinho menor, entrando aqui nessas linhas diagonais que convergem para o centro, nesse caso o centro desse terço, mas a gente não ia conseguir por causa que era a assinatura da marca, tá? Então a gente tinha duas definições: ou dava menos destaque para ela, ajustando ela dentro dessas linhas centrais, o que diminuiria, se essa é a intenção da comunicação, o que eu não acho que seria uma coisa importante para esse projeto, ou então ele aumentasse um pouquinho mais para que ele pudesse ter mais destaque. Também não sei se era essa a intenção aqui nesse caso. Provavelmente seria a melhor coisa, mas nem tudo se define através do design, tá? Agora, como é que a gente encontrou a largura ideal para o peso que a gente estava colocando para a palavra foreman, ou foreman? A gente colocou dentro da proporção do círculo áureo dentro desse terço central, ok? A mesma coisa é onde está posicionada a palavra shampoo, também onde ela toca ali as linhas de centro, bem como aquela parte central do terço central do terço central, né? A palavra shampoo nessas linhas, representadas por essas linhas azuis. E a linha de base, onde é escrita a palavra shampoo, o A, o M e o P, eles cortam ali a parte do círculo áureo inferior, bem como elas tocam do círculo áureo que está no centrão ali, representados pela linha rosa, ok? Bem, a gente viu que a Max Queratina fica no meio da convergência entre os círculos áureos, os maiores. E aqui você tem nutre e reforça também dentro da parte central das linhas superiores ali do terço superior desse terço inferior. Sei que é um pouco dificinho, mas em breve vocês vão estar familiarizados. Agora, uma outra pergunta: por que o antissal não ficou e pH balanceado não ficou centralizado no meio desse terço daqui, tá? Ou seja, no meio desse X aí? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, que a maioria das pessoas não conseguem perceber o design como nós percebemos. Então, na hora de aprovar, algumas pessoas elas estavam tendo dificuldade de ver que ele estava proporcional. Então, o que acontece? Esse antissal, quando eu coloquei ele embaixo, as pessoas falam, mas está muito perto do 300 ml, está longe do nutre e reforça os fios. A minha ideia era sempre separar as informações com taxonomia, mas quando você consegue trabalhar todo ele separado em quadrantes de informação, você consegue fazer essa separação justa ou justaposta, né? Mas a gente não conseguiu nesse projeto, então a gente tinha que escolher uma forma de comunicar essa arquitetura de forma agradável aos olhos. Então, ou a gente mexia em todo o layout, ou então a gente pegava e separava em partes iguais para separar com que
o bloco anti-sal e pH balanceado ficasse longe, equidistante entre 300 ml e entre a frase nutre e reforça os fios. Ou seja, o espaço entre nutre e reforça os fios é igual até o anti-sal, é igual ao anti-sal até o 300 ml. Então, por isso que ele está um pouco mais para cima dentro da nossa linha do quadro geral, ok? O que para o olho comum dentro desse layout era a melhor escolha, tá bom? Então, assim, algumas explicações de porque algumas coisas estavam fora da proporção ideal, né? Então nem sempre você vai conseguir adequar se o projeto já existir antes do grid. Então nesse caso aqui o projeto já existia antes do grid, o projeto que eu digo da marca principal, e depois o que eu tive que fazer o quanto eu poderia refazer o grid desse projeto sem ferir a marca principal ou a marca primordial do cliente, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas sobre essas questões de proporção. Tá vendo? Não dá, você não precisa seguir tudo em proporção áurea e também não precisa ficar usando somente uma técnica de grid ou uma técnica de proporção, ou uma técnica de seja lá o que for, para construir o seu layout para ele ficar agradável, tá? Ele pode não fazer parte do seu gosto pessoal, mas com certeza para o público-alvo, que é classe C, que normalmente as mulheres compram muito para os maridos, ou até alguém que está começando agora a entrar no mercado de consumo de produtos masculinos, da classe C, esse aí é um gosto e que vai agradar pelo menos boa parte, se não a maioria do nosso público-alvo, tá bom? Então, essas foram algumas dicas. Se você quer mais dicas, se inscreve no meu canal, tem um mail list que a gente manda alguns artigos e algumas coisas exclusivas para eles, e também ou aviso de quando a gente tem um curso gratuito, alguma palestra, alguma coisa, mas também você pode dar uma olhada também nos meus grupos de Facebook. Eu tenho o próximo que vai ter alguma palestra ao vivo minha, provavelmente vai ser o Design Growth, que tá aqui na descrição, ou então você vai lá no meu blog, não, aqui na descrição não, você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu blog, lá tem um destaque para te fazer achar mais facilmente o grupo do Facebook e também o mail list, tá bom? Então você vai receber mais informações por lá. Tá com alguma dúvida? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre um outro tipo de produto que também voltado para a classe C, mas um dia a gente vai fazer um também sobre divisão de luxo, um site, alguma coisa assim, tá? Esse é um projeto que eu participei e provavelmente outros projetos que eu participo ou que eu participei ou que eu participarei, você vai ver também nesses grupos, a gente vai poder falar um pouquinho mais, tá bom? Então, esse é um projeto que a gente fez para a L'Oréal, tá? Nielle Gold é uma marca L'Oréal, então é importante também você estar contextualizado nisso, que esse aqui é um produto que abrange a classe C, ok? Gente, olha, no design não basta você saber fazer, você saber criar e fazer um negócio bonito, um negócio bacana, um negócio funcional. É importante também você entender como você vende o teu trabalho, que é uma das coisas mais difíceis. Vender design é muito mais difícil do que você vender um sapato, uma casa, um carro, ou você vender curso, ou você vender qualquer outra coisa. Vender design é uma coisa que você precisa ter uma experiência ou colar com quem tem experiência na arte de vender esse tipo de coisa. Eu estou trabalhando há 18 anos com isso, trabalho na L'Oréal, e se você quiser de verdade conhecer um pouco mais do meu trabalho, querer saber vender o seu trabalho como designer, como marketing, como UX, como arquitetura, cara, você tem que saber vender com quem sabe vender. Eu passei alguns anos da minha vida acumulando conhecimento, tal, dando cabeçada, errando, acertando, e eu não queria que você passasse pelo que eu passei de tanta demora para construir uma carreira. Então, eu vou te dar uma palestra onde a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E quem sabe você não quiser fazer parte do meu grupo de acompanhamento, que a gente vai ficar um ano analisando o projeto e desenvolvendo produtos de vocês. Você pode passar por esse vídeo e falar, não, ok, não quero isso aí não quero isso pra minha vida. Mas o quanto você... Já ouviu falar de investimento? Você pode investir e tá ganhando aí de salário 12% de alguém que realmente fez sucesso na carreira. Isso durante toda a vida. Ou você pode crescer os seus rendimentos 8,5 vezes mais daquilo que você ganha. E também você pode ser
mais rápido do teu crescimento do que eu levei para chegar no meu crescimento. Só depende de você, na verdade. Então, o que você faz para saber como alguém conseguiu conquistar sucesso? Você aprende com essa pessoa. Então, se você quer não somente fazer um bom projeto, mas você quer que o seu projeto seja valorizado e que você consiga bons clientes, se inscreve na minha lista para que você possa receber as palestras exclusivas para quem estiver nesse grupo. Ok? Espero poder ter te ajudado. A minha missão de vida é justamente melhorar o ecossistema e ajudar designers a dizer: cara, eu não sou o garoto que faz a arte, eu não sou o garoto que faz o desenho, eu sou alguém que projeta e que dá sucesso, aumenta a atração dos seus negócios e que o seu negócio possa ir com um investimento menor, chegar mais longe, ok? Então bora lá, a gente conversa lá. Se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e a gente se encontra lá no meu blog.